O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou uma nota no sábado rebatendo acusações de que seria homofóbico após uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo. Segundo Ribeiro, trechos de sua fala foram tirados de contexto. Quem nos acompanha por imagens vê agora a nota do ministro na íntegra e eu vou ler aqui. Quanto à reportagem veiculada no jornal O Estado de São Paulo, venho esclarecer que minha fala foi interpretada de modo descontextualizado. Jamais pretendi discriminar ou incentivar qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual. Ademais, trechos da fala retirados de seu contexto e com omissões parciais passaram a ser reproduzidos nas mídias sociais, agravando interpretação equivocada e modificando o real sentido daquilo que se pretendeu expressar. Por fim, diante de meus valores cristãos, registro minhas sinceras desculpas àqueles que se sentiram ofendidos e afirmo meu respeito a todo cidadão brasileiro, qual seja sua orientação sexual, posição política ou religiosa. Assina Milton Ribeiro, ministro de Estado da Educação. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para apurar suposta prática de homofobia por parte de Milton Ribeiro. Segundo o vice-PGR, as declarações implicam em infração penal. Humberto Jacques solicitou também autorização para que o ministro preste depoimento à Polícia Federal. José Maria Trindade. Olha, Vitor, o ministro, antes dessa nota, ele já tinha se explicado que uma coisa é o que ele pensa, são os valores dele, a função de pastor, né? Ele, como pastor, ele atende ali o que pensa a sua igreja e ele fala sobre isso. E outra coisa é quando o ministro, porque aí a palavra dele, ele é ministro de todos e não ministro dos integrantes da sua igreja. Ele mostra claramente que ele está consciente. Agora, fora do discurso dele, a gente vê no Congresso Nacional, eu conversei com alguns deputados, inclusive de oposição, e os deputados dizem que pela primeira vez são recebidos no Ministério da Educação e mais do que recebido, o ministro colocou à disposição dados, chamou técnicos, colocou lá, olha, conversem com eles, e estamos falando de deputados como deputados de oposição, né? E isso é muito importante, esta oxigenação. E isso confirma o que disse o ministro em entrevista sobre o que ele pensa é uma coisa e quando ele é ministro é outra coisa. Agora, nós temos que dizer o seguinte, a fala dele foi, no mínimo, irreal, fora da realidade. Porque ele considerou, primeiro ele usou a palavra homossexualismo, isso não se usa há muito tempo, esse ismo tem uma ideia de doença e tal, que isso já foi abolido há muito tempo. E ministro da Educação é uma pasta muito assim para iniciados, que lida com um processo ali interno que é até mais forte do que o Ministério. No caso do Ministério da Educação, nós falamos muito disso aqui na época do Weintraub, né? Ele é dominado ali pelos professores, reitores e diretores das universidades e institutos federais, né? Daí toda essa repercussão. Acho que a nota dele explica, ele fez muito bem dizer que o pensamento dele como pastor, o pastor é um educador de famílias, né? Ele não interfere na atividade como ministro e faz bem o Ministério Público de abrir um inquérito e ver, ele vai se explicar e pronto, é isso e a vida segue. Fala, Fiuza. Vitor, esse debate ele está atrasado meio século, né? Não só no Brasil e no mundo, né? Porque da onde vem, eu acho, essa reação, né, que muitos dizem que é ultraconservadora, etc., a questão do debate sobre os gays. Na minha opinião, vem de uma pantomima de pessoas que não querem defender os direitos dos gays. Pessoas que querem faturar com esta causa. Como disse Zé Maria outro dia no programa. Se apaixonaram pela causa e se perderam do objeto, né, que são os homossexuais. Essa luta tem meio século, meus amigos. Essa luta vem de muito tempo e os demagogos estão jogando fora conquistas muito importantes que nós tivemos no Brasil e no mundo. É falso você afirmar hoje, como muitos desses militantes, que se dizem militantes, afirmam que qualquer lugar do mundo, capital, interior também, que se ache que ser gay é uma aberração. Esse tempo já passou. Isso não é verdade, isso não é um fato cultural. E eu acho que esse tipo de
de uso demagógico leva irrita, porque vem com uma defesa artificial, uma panfletagem fajuta, ficam querendo também colocar na pedagogia, né, trazer uns emblemas na pedagogia em relação aos gays, o que não ajuda os gays. E aí você vai criando realmente uma cisão. Eu não sei se ali a fala do ministro é uma reação a isso, que é também absolutamente indesejável, né? Falar de normalidade, isso realmente é discriminatório. Mas no final ele se retrata, ele diz que ele respeita a todos e vamos seguir em frente. O pessoal vai continuar o carnaval aí fora de hora e o que eu qualifico de frescura. Eu acho que é fruto da síndrome de abstinência que eles têm sentido, que é chamada esquerda brasileira, porque temos o abrandamento evidente da pandemia de coronavírus. A pandemia sumiu do noticiário, porque eles não dão boa notícia. Então agora vira manchete qualquer caso onde eles enxergam uma ação da outra parte do Brasil, né, que é a esquerda divide em duas partes, quer dizer, eles são, os esquerdistas, os contrários a qualquer tipo de preconceito. Do outro lado tem um bando de misóginos, racistas e homofóbicos. É assim que eles qualificam. Então é o seguinte, essa turma não dizia nada quando o Lula afirmava que Pelotas era um polo exportador de veados. Nada, nenhum problema. Quando ele falava das mulheres de grelo duro, não era misógino, não era homofóbico, nada. Agora, veio o ministro, usou palavras indevidas, pediu desculpa, agora o carnaval vai continuar, porque eles precisam de algum tipo de manchete para mostrar que os bandidos estão ali do outro lado. A esquerda tem o monopólio da virtude, eles estão à frente, né, de todas as lutas para acabar com o preconceito e tal. Eu estou lendo agora, por exemplo, o noticiário que substituiu o noticiário terrorista sobre a pandemia, agora é o caso dos negros, né? Então você pega os jornais brasileiros, todos nós sabemos que há essa desigualdade, que os negros, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, por aqui, quer dizer, na América. Então, eles vivem uma situação de desigualdade, isso precisa ser corrigido, agora não de maneira oportunista, como fazem os jornais. Então, está saindo lá todo dia, tá em tal setor, X, 3% de negros. Às vezes, 2% de negros. Descobriram esse problema agora. Eu pergunto, quantos jornalistas negros há nas redações da Folha e do Estado que estão tão preocupados com isso? Eles já foram dirigidos por algum jornalista negro, os que falam tanto? Então, por que não fazem o que fez? Eles elogiam tanto as lojas... Magazine Luiza? Magazine Luiza. Faz ali uma seleção e contrata só jornalistas negros. Isso eles não fazem. Tá? Se eles estão tão empenhados em resolver essa desigualdade que é real, comece em casa.